Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e espero que o seu dia tenha sido abençoado e espero que Deus possa realmente ter trazido muitos motivos de alegria para você. E claro, nesse momento nós iremos mais uma vez meditar na palavra do nosso Deus e o tema que foi direcionado pelo Espírito é: estejais atentos ao sinal de Jonas. Estejais atentos ao sinal de Jonas. E nós teremos como base o texto de Mateus, capítulo 16. Eu convido aos irmãos para que abram suas Bíblias nesse texto de Mateus, capítulo 16, e estarei lendo dos versículos de 1 a 4 de forma introdutória. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal do vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-o, retirou-se. Vamos nesse momento, irmãos, buscar a direção do nosso Deus através de uma oração. Nosso querido e maravilhoso Deus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos diante do Senhor para pedir humildemente para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo nesse momento está em angústia. Nós sabemos que muitas pessoas estão realmente preocupadas de estar chegando o final dos tempos, de até mesmo estarem chegando ao momento de juízo do Senhor. Mas, ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra ela pode nos trazer paz. Sabemos que por meio da Tua palavra ela pode nos trazer a tranquilidade necessária, principalmente pela convicção e fé que todos nós podemos ter através da salvação em Cristo Jesus. E é por esse motivo, Pai, que eu lhe peço para que o Senhor venha trabalhar nos corações, em todos aqueles corações que tiverem acesso a essa mensagem e que o Senhor possa não somente salvar, mas também fortalecer aqueles que precisam do Senhor. Essa é a oração que faço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu tenho acompanhado recentemente muitas discussões a respeito do texto de Mateus capítulo 24. As discussões elas estão voltadas para os possíveis sinais que são apresentados nesse texto, que antecederiam a volta do Senhor Jesus Cristo, assim também como a consumação dos séculos. E certamente o que impulsionou a discussão em torno desses eventos, irmãos, foi sem sombra de dúvida a pandemia do coronavírus. Porque a partir da gravidade que todo mundo está dizendo, a partir das dificuldades que essa pandemia tem causado, muitos começaram a se perguntar se o coronavírus seria um possível sinal da vinda ou da volta do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, irmãos, eu não creio que a pandemia do coronavírus se encaixe dentro do panorama profético de Mateus capítulo 24. Porque, ao que tudo indica, isso nós analisando o texto, Jesus estaria tratando de um tempo um pouco mais à frente do que o nosso. Mais especificamente, eu acredito que esses eventos estejam relacionados ao período que aponta para a tribulação, mais especificamente para o início, meio e fim da tribulação. Obviamente, nós não podemos negar as semelhanças entre os eventos que nos afetam e aqueles que são apresentados no texto de Mateus capítulo 24. Mas eu creio, irmãos, que os eventos atuais estejam dentro daquela realidade que é apresentada, por exemplo, pelo profeta Daniel, em Daniel 9:26, onde diz que haveriam guerras e desolações até o fim. Se nós olharmos para um passado breve, meus irmãos, nós veremos que o mundo enfrentou diversas pandemias, talvez algumas até muito mais sérias do que aquela que nós estamos enfrentando. A peste negra, por exemplo, no século XIV, ela devastou a Europa e parte da Ásia e levou a vida de aproximadamente 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola, em 1918, levou mais de 20 milhões de pessoas à morte. E se nós formos colocar nesse quadro as grandes guerras, os terremotos, a fome, que ainda afeta boa parte do nosso planeta, nós teríamos um número exorbitante de mortos e consideradas desolações. Eu acredito, irmãos, que diante desse panorama, as pessoas naquela época
elas teriam muito mais motivos para acreditar que Jesus estava às portas. Mas o fato, irmãos, é que ninguém sabe o dia em que Cristo voltará. E essa foi a resposta contundente que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 24, no versículo 36. Porque ele afirma de forma muito clara, irmãos, que a respeito daquele dia, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E talvez seja justamente por essa incerteza que muitas pessoas acabam interpretando equivocadamente que cada terremoto, cada pandemia, cada rumor de guerra, cada registro de fome pelo mundo, que cada ataque a Israel, ou que cada governante que se destaque mundialmente, seja considerado como um sinal de que Jesus está voltando e que o fim dos tempos está próximo. Irmãos, eu não duvido que estamos a caminho do fim. Até porque, se nós formos analisar, por exemplo, textos como 2 Timóteo capítulo 3, nós veremos claramente a biografia, a ideia dos homens dos últimos dias. E é inegável que estamos vivendo dentro dessa realidade. Mas o problema é que enquanto o mundo se distrai em busca de sinais, eles acabam não percebendo o grande sinal que já foi deixado por Cristo, que é o sinal de Jonas, que trata especificamente a respeito da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. E é sobre esse tema, irmãos, que nós iremos discutir, baseado nesse texto de Mateus capítulo 16. E mais uma vez, irmãos, nós estaremos lendo os primeiros versículos, e a primeira grande verdade que gostaria de destacar aos irmãos, através desse tema, é que nenhum sinal será suficiente para aqueles que não estiverem dispostos a crer. Nenhum sinal será suficiente para aqueles que não estiverem dispostos a crer. O primeiro versículo diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. O versículo primeiro ele traz uma cena muito curiosa, porque aqui nós podemos ver uma coalizão entre os saduceus e os fariseus para pôr Jesus à prova. E isso é interessante, irmãos, porque os fariseus e saduceus, eles eram inimigos. Eles eram adversários. Mas, ao que parece, eles resolveram se unir para lutar contra um adversário comum, o Senhor Jesus Cristo. E o propósito deles aqui é muito claro nesse texto. Eles estavam querendo tentar Jesus. Na verdade, eles estavam querendo levar Jesus ao erro, levá-lo a se contradizer, o que, consequentemente, levaria Jesus e a sua palavra ao descrédito. Obviamente, nós podemos perceber uma obra maligna por trás de tudo isso. Certamente, Satanás estava por trás desse grupo religioso. A prova em si, ela consistia na realização de um grande milagre. Eu acredito que seria um sinal milagroso, algo remetente ao êxodo, aquilo que nós podemos ver na situação do povo de Israel saindo do Egito, ou quem sabe eles estivessem pensando em milagres que seriam similares àqueles que foram realizados pelos profetas. E isso, para eles, pelo menos a forma como eles apresentam, se caso Jesus apresentasse esse milagre ou esse sinal vindo do céu, seria algo suficiente para que eles pudessem crer. Mas, irmãos, certamente não havia sinceridade no coração desses homens. Eu digo isso porque esses homens eles foram testemunhas oculares de muitos outros sinais que foram realizados por Cristo. Este grupo religioso já tinha visto leprosos serem curados de forma miraculosa. Eles viram aleijados voltar a andar, eles viram cegos voltando a enxergar, eles viram surdos passar a ouvir, eles foram testemunhas de mortos voltarem a viver, como foi o caso de Lázaro. Mas nenhum desses sinais, ao que parece, foi suficiente para que esses homens realmente viessem a crer em Jesus e depositar e confiar que ele realmente fosse o Salvador das suas vidas. Eu creio, irmãos, que de certa forma essa seja a realidade de muitos atualmente. Porque a histeria atual fez com que as pessoas ficassem à procura de sinais, até mesmo para que pudessem interpretar que o final do mundo ou a volta de Jesus estava próximo. E eles transmitem essa ideia de modo que a gente possa até mesmo entender que se eles tivessem a certeza que esse sinal estivesse relacionado à volta de Jesus e ao fim do mundo, eles iriam crer. Mas, irmãos, quantos sinais já foram dados para essas mesmas pessoas e eles continuam esperando por outros?
Quantas provas e sinais e evidências nós temos nas Sagradas Escrituras de que Jesus é o Salvador do mundo? E ainda assim, eles não depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Será que essas pessoas que estão tão preocupadas em discutir a respeito dos sinais dos tempos, a respeito dos sinais da volta de Jesus, será que elas realmente estão agindo com sinceridade em seus corações, em querer realmente saber se Jesus está voltando porque eles querem entregar a sua vida para Ele? Irmãos, eu creio que não há sinceridade. Eu acredito que assim como os fariseus e saduceus, eles não têm uma disposição sincera e real de crer no Senhor Jesus Cristo. E eu digo isso, irmãos, porque nem mesmo os sinais e milagres extraordinários são suficientes para salvar aqueles que não têm fé. Nem mesmo um sinal extraordinário vindo do céu é suficiente para salvar aquele que não tem fé. E foi justamente a falta de fé desse grupo religioso que levou Jesus a dar a seguinte resposta conforme os versículos 2 e 3. E pela manhã, versículo 2. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? A cena citada por Cristo aqui é uma realidade muito comum, principalmente dentro do interior aí do nosso país. Ele está tratando aqui da habilidade que algumas pessoas tinham de poder discernir o tempo, em saber quando queria chover ou quando queria esfriar. E até mesmo, irmãos, eu já fui surpreendido por algumas pessoas que falavam que tinham a capacidade de discernir a questão do tempo, se iria chover ou não, até mesmo pelo cheiro da terra. Isso me chamou muita atenção. Eu não sei se realmente tem essa capacidade, mas pelo menos alguns afirmam que tem, né? Mas era justamente essa habilidade dos judeus, ou pelo menos de alguns dos judeus, que mostrava a sua incoerência. E por que eu digo isso? Porque Jesus os questionou de como eles poderiam ter habilidade para identificar os sinais dos tempos, de quando ia chover ou não, mas eles não tinham habilidade ou eram totalmente cegos para identificar os sinais que Deus havia mandado a respeito do seu filho, a respeito do Messias e, claro, obviamente, tratando dessa questão, o sinal dos tempos. Eu, como citei, irmãos, no início da mensagem, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, ele traz uma indicação de como seria a realidade dos últimos dias. E eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias lá, 2 Timóteo, capítulo 3, porque aqui nós veremos algumas características bem interessantes apresentadas pelo apóstolo Paulo, que são inegáveis de que podem já ser percebidas nos dias atuais. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Meus irmãos, ao analisar cada uma dessas características, ao nos atentarmos à personalidade desses homens, é inegável que nós já estamos aí vivendo esse panorama que Paulo está apresentando. E aqui nós temos mais uma evidência de que as pessoas que estão tão preocupadas em receber sinais dos céus, eles não estão se apercebendo dos sinais que as Sagradas Escrituras já estão apresentando. Porque, meus irmãos, se realmente essas pessoas que estão preocupadas em analisar, em se aperceber de sinais extraordinários vindo dos céus para poder realmente crer em Jesus, elas obviamente já deveriam estar convictas de que essa palavra, de que esse sinal que é apresentado, por exemplo, nesse texto, é uma verdade mais do que suficiente para que possa levá-la a crer. Mas é exatamente essa questão que Jesus está tratando, irmãos. Porque enquanto as pessoas estão em busca de sinais vindo dos céus, elas não estão percebendo os sinais claros que já podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. E para aqueles que não têm fé, nenhum sinal será suficiente para levá-lo à conversão.
Para aqueles que não têm fé, nenhum sinal será suficiente para levá-los a uma conversão. E Jesus explica o porquê lá, mais uma vez, em Mateus 16, agora no versículo 4. Porque ele vai dizer o seguinte, Mateus 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-o, retirou-se. Meus irmãos, por que os fariseus e saduceus não conseguiram perceber os sinais? Porque era uma geração má e adúltera. Porque eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Porque eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Porque era uma geração má e adúltera. Porque as pessoas hoje, essas mesmas que estão falando sobre os sinais, que estão falando sobre o final dos tempos, porque eles ainda não creram em Jesus como seu Salvador? Porque fazem parte de uma geração má e adúltera. Meus irmãos, os sinais de Deus estão evidentes a todos. O conhecimento de Deus é acessível a todos. O seu Filho Jesus Cristo foi exposto na cruz para que todos pudessem olhar. Mas, infelizmente, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque fazem parte de uma geração má e adúltera. Mas em contrapartida, irmãos, o que nós devemos entender e aprender com essa situação é que para aqueles que possuem uma disposição sincera em seus corações, poucas coisas são suficientes para que possam levá-los a crer em Jesus. E aqui eu cito alguns exemplos para os irmãos. O primeiro deles, o centurião de Mateus capítulo 27, versículo 54, que ao perceber tudo aquilo que estava se passando no Calvário, na ocasião em que Cristo estava sendo crucificado, possuído de grande temor, afirmou a seguinte verdade: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando ele percebeu os sinais, quando ele percebeu a situação que estava acontecendo ali, ele reconheceu e confessou que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Um outro exemplo, irmãos, são dos habitantes de Samaria, em João 4:39. Porque esses homens, eles creram em Jesus, baseados apenas no testemunho da mulher. E todos eles creram, baseados apenas no testemunho da mulher. Eles não precisaram ver nenhum sinal miraculoso, eles não precisaram ver nenhum sinal vindo dos céus, bastaram apenas o testemunho da mulher. Agora, outro exemplo que eu gostaria que os irmãos se atentassem é o de Cornélio e sua família, em Atos capítulo 10, versículo 33. Porque nesse texto, irmãos, nós temos até mesmo um detalhe importantíssimo que vai resolver essa situação. Abra sua Bíblia lá, em Atos capítulo 10, versículo 33. Atos capítulo 10, versículo 33. E veja o que está escrito nesse texto a respeito de Cornélio e sua família. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Aqui ele estaria falando com Pedro, né? Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, e aí vem o detalhe, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, por que Cornélio e sua família creram no testemunho de Pedro? Por que Cornélio e sua família se converteram ao Senhor Jesus Cristo? Porque os seus corações já estavam prontos para ouvir a mensagem que vinha da parte de Deus. Meus irmãos, veja que poucas coisas são necessárias para levar um pecador contrito e arrependido aos pés de Jesus. E isso nos leva à afirmação dada por Jesus no versículo 4, que nenhum sinal será dado a essa geração má e corrupta, senão o sinal de Jonas. Jesus está fazendo uma referência muito clara aqui, irmãos, à história do profeta Jonas. E o ponto alto, lembre-se, da história de Jonas foi o fato de ele ter sido sepultado no mar, de ele ter passado 3 dias no ventre do peixe, mas depois ressurgir na praia. Nós temos aqui uma clara analogia da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o sinal de Jonas é nada mais do que o Evangelho. Cristo morreu, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. A mensagem de Jesus aqui é muito clara para todos nós.
O milagre da cruz será o sinal deixado por Deus para que o mundo, por meio da fé, possa ser salvo. E, irmãos, não precisamos de nenhum outro sinal para que possamos crer em Jesus. Porque este é o maior milagre que o Senhor fez e demonstrou para toda a humanidade. E a minha recomendação, irmãos, é que você possa crer neste sinal. A minha recomendação para todos que ouvirem essa mensagem é que possa crer nesse sinal, porque crendo, você não terá somente a promessa da redenção e vida eterna, mas ao mesmo tempo estará livre das aflições e angústias que ainda virão sobre esse mundo através das severas desolações que Deus ainda enviará. Então, qual é o sinal que nós devemos nos atentar? Qual é o sinal que o mundo precisa se atentar? O sinal de Jonas, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por sua vez, irmãos, a segunda verdade desse texto é que os discípulos de Jesus devem tomar cuidado para que não sejam influenciados pelo fermento dos ímpios. Os discípulos de Jesus devem tomar cuidado para que não sejam influenciados pelo fermento dos ímpios. E aqui nós temos 3 exortações bem claras e distintas que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos nesse texto. Abra mais uma vez a sua Bíblia para o texto de Mateus capítulo 16 e vamos ler os versículos 5 e 6. Mateus capítulo 16, versículos 5 e 6. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, a primeira exortação que o Senhor Jesus Cristo faz nesse texto, ela trata sobre a incredulidade. Nós não podemos deixar que a incredulidade do mundo venha afetar a nossa fé. Através do relato de Marcos, capítulo 8, dos versículos de 14 a 15, e trata dessa mesma questão que nós estamos tratando aqui em Mateus capítulo 16, nós veremos que depois do embate com um grupo religioso, o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, eles foram em direção à região de Betsaida, que fica no nordeste ali da Galileia, e enquanto estavam no barco, os discípulos começaram a se lamentar. E o lamento, ele tinha no mínimo um motivo muito curioso. Porque, infelizmente, apesar da grande quantidade de pães que ficou disponível no milagre da multiplicação, que foi um evento anterior, que antecedeu a essa situação que estamos tratando, os discípulos, de acordo com o relato de Marcos, eles ficaram apenas com um pão. E isso, para mim, foi algo muito cômico e, na verdade, muito curioso, porque me fez lembrar um pouco daquela frustração que talvez algumas pessoas já tenham sentido, assim como eu, que vão para uma festa, mas depois que chegam em casa, ficam pensando, poxa vida, eu poderia ter comido mais, né? Eu poderia ter trazido um pratinho para casa. E aqui eu creio, irmãos, que essa era a mesma realidade dos discípulos nesse momento, porque o que parece, eles se esqueceram de levar o pratinho da festa para casa, e quando se aperceberam que não tinham o que comer, eles ficaram se lamentando. E, claro, obviamente nós estamos tratando a respeito do pão. Mas perceba, irmãos, que o lamento dos discípulos fez com que Jesus trouxesse uma exortação. E isso nós podemos ver claramente aqui no versículo 6. E traduzindo aí para um português mais simples, a exortação do Senhor Jesus Cristo seria mais ou menos a seguinte: cuidado, fiquem atentos para que a incredulidade dos fariseus e saduceus não venham contaminar vocês. Cuidado. Fiquem atentos para que a incredulidade dos fariseus e saduceus não contaminem vocês. A exortação de Jesus, irmãos, levaria os discípulos a pensar. E o que eles deveriam pensar naquele momento? Que apesar de não terem trazido pães, eles estavam ao lado daquele que produziu todos aqueles pães. E que estando ao lado de Jesus, certamente eles não teriam por que se preocupar. Porque Jesus poderia saciar a sua fome e qualquer uma outra necessidade. Aqui nós temos uma aplicação importante dentro dessa questão que nós estamos discutindo. Por quê? Porque estando em Cristo, nós, como seus discípulos, nós não temos motivos para nos preocupar. Sejam com as tragédias atuais ou com aquelas que ainda virão,
Nós não temos que ficar ansiosos em busca de sinais que anunciam o fim do mundo e a volta de Cristo, assim como os incrédulos estão fazendo. Porque a nossa salvação, assim como a isenção da ira de Deus, está mais do que garantida em Cristo Jesus. Paulo, por exemplo, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 9 a 10, ele faz a seguinte afirmação, que é algo que nós devemos nos atentar. Vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, essa deve ser a nossa fé. Nós devemos acreditar que essas desolações, que essas tribulações que estão descritas em Mateus capítulo 24 e até mesmo no Apocalipse, não irão nos afetar. Essa deve ser a nossa fé. E é importante que nós venhamos crer nessa promessa, até mesmo como forma de se prevenir dessa histeria que o mundo está sofrendo neste momento. E eu digo isso, irmãos, porque eu tenho visto postagens, eu tenho visto mensagens de pessoas preocupadas, como se até mesmo já estivessem passando pelo tempo da tribulação. E é justamente este ponto que abre a possibilidade para a segunda exortação do Senhor Jesus Cristo. Porque além de eles estarem demonstrando uma certa incredulidade, eles também não estavam compreendendo corretamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja o que o Senhor diz em Mateus capítulo 16, agora dos versículos de 7 a 11. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para com os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, a segunda exortação que o Senhor Jesus Cristo nos dá nesse texto é que nós venhamos a procurar compreender corretamente as palavras de Jesus. Nós devemos procurar compreender corretamente as palavras de Jesus. Os discípulos realmente eles estavam muito confusos nessa situação. Eles haviam compreendido que Jesus estivesse reprovando-os por alguma coisa relacionada ao pão. É difícil saber exatamente o que estava passando pela cabeça deles, o que eles estavam pensando. Eu particularmente acredito que eles estavam imaginando que Jesus estivesse os reprovando por não terem trazido pão, pelo menos pão suficiente. Mas como não sabemos, irmãos, a gente fica difícil discutir a respeito dessa questão. Mas é justamente nesse ponto que nós podemos perceber a importância de uma compreensão correta das palavras de Jesus. Porque quando você compreende de uma forma correta a palavra de Deus, você será edificado, você será consolado, você será fortalecido e, consequentemente, terá paz. Mas quando você não compreende a palavra de Deus, ou quando realmente você tem dificuldades para compreender a verdade do Senhor, isso vai te levar à ignorância, isso vai te levar à incredulidade, isso pode trazer para você angústia e, nesse caso, até mesmo desespero. E com relação ao final do mundo e à volta de Jesus, irmãos, não é diferente. A gente não pode ver muita diferença nessa situação. E aí nós devemos nos atentar à compreensão correta dos fatos. Por quê? É necessário que nós venhamos a compreender corretamente a palavra do nosso Deus, principalmente com relação a essa questão do fim dos tempos e da volta de Jesus. Porque eu particularmente acredito, irmãos, e respeito as opiniões contrárias, que os sinais de Mateus 24 não foi dado para alertar a igreja, mas foi dado para alertar Israel. Do mesmo modo, irmãos, eu acredito que as pragas e desolações do Apocalipse, aí a partir do capítulo 6, elas não foram dadas à igreja, mas elas foram dadas como forma de alertar os ímpios desse mundo sobre o terrível tempo da tribulação que eles poderão passar se eles não vierem a crer em Jesus como seu Salvador. Eu devo lembrar aos irmãos que a igreja
ela não vai passar pelo período da tribulação. A tribulação, assim como as desolações que estão descritas em Mateus capítulo 24 e ao mesmo tempo em Apocalipse, a partir do capítulo 6, elas ocorrerão apenas quando a igreja já estiver reunida com Cristo nos céus. E aqui nós temos a grande questão, irmãos. Porque em vez de estarmos entregues a essa histeria aflitiva e agonizante, que os ímpios estão por não saber interpretar os sinais dos tempos, nós devemos estar consolados por saber que seremos arrebatados antes do início da tribulação, assim como podemos ver claramente na palavra do Senhor. É por esse motivo que eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos de 16 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 18. A palavra do Senhor vai nos dizer de uma forma muito clara nesse texto a seguinte verdade: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro no Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Percebam, irmãos, claramente que a promessa do Senhor é que em um tempo breve, pelo menos assim espero eu, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor arrebatará a sua igreja e nos levará para a sua presença, assim como Ele está nos prometendo aqui. E aqui nós temos uma questão importante, porque talvez você esteja se questionando: então, pastor, a gente não deve se preocupar com a volta de Jesus? Não é isso que eu estou querendo dizer. Pelo contrário, nós devemos nos preocupar com a volta de Jesus, obviamente, mas não uma preocupação ocasionada pelo medo do juízo de Deus que cairá sobre esse mundo, através das desolações, através das tragédias que estão descritas em Mateus capítulo 24 e Apocalipse, mas nós devemos ter uma preocupação de como nós iremos nos encontrar com Jesus. E essa, de fato, deve ser a nossa preocupação. Até porque, na continuação do seu texto, Paulo vai exortar a igreja, aos crentes, à vigilância. Veja comigo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir aí do versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí vem o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, mais uma vez a palavra consolai-vos. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, essa verdade, a promessa de Deus nesses textos, deve nos trazer paz. Em vez de nós estarmos agoniados, em vez de nós estarmos preocupados com os sinais, será a pandemia do coronavírus o sinal de que Jesus está voltando? Será que as guerras que ainda irão acontecer é um sinal da volta de Jesus? Meus irmãos, o que nós devemos estar é consolados, porque independente do que venha acontecer,
independente das guerras, das fomes, das pandemias que o mundo ainda pode sofrer, nós estaremos salvos para sempre. E é essa a verdade que deve consolar os nossos corações, de que brevemente estaremos subindo para os céus, para o encontro com o Senhor, para que assim nós possamos realmente aproveitar das bênçãos que Ele certamente tem guardado para nós no tempo futuro. E isso nos leva à terceira exortação. E ela trata sobre a necessidade de mantermos o foco. E essa parte é importante. Porque se você avaliar o versículo 12, veja o que a palavra do Senhor vai nos trazer. Mateus 16, versículo 12. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, a terceira exortação do Senhor Jesus Cristo nesse texto, nessa passagem, ela trata sobre a necessidade de mantermos o foco. A grande dificuldade dos discípulos para compreender as palavras de Jesus era porque eles ainda estavam focados no pão. É por esse motivo que talvez um pastor aí deve ter a preocupação de estender a escola dominical até próximo do horário do almoço, porque se o povo começar a pensar em comida, aí eles não vão conseguir prestar atenção em absolutamente mais nada. E essa é uma preocupação válida que nós devemos ter, né? Mas quando os discípulos, eles realmente se concentraram na palavra do Senhor Jesus Cristo, quando eles deixaram de focar no pão, eles logo começaram a compreender as palavras do nosso Mestre, eles logo começaram a compreender aquilo que realmente Jesus queria lhes dizer. Aqui, irmãos, eles rapidamente chegaram à compreensão de que não era sobre o pão que Jesus estava dizendo, mas sim sobre a dificuldade da incredulidade, até mesmo da impiedade dos fariseus e dos saduceus. E isso ficou muito claro aqui para nós no versículo 12. Infelizmente, irmãos, a falta de foco levará muitas pessoas à perdição. O próprio Senhor Jesus Cristo tratou sobre essa questão em Mateus capítulo 24. Vamos agora sim no texto de Mateus capítulo 24, porque a partir do versículo 36 o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, Mateus 24, versículos de 36 até 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O mundo, irmãos, ele tem se distraído. As pessoas estão distraídas com os prazeres do mundo. E talvez sejam por esse motivo que eles ainda não conseguiram perceber o sinal de Jonas, o sinal da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja por esse mesmo motivo, enquanto as pessoas estão distraídas com os prazeres do mundo, que eles ainda não conseguiram perceber os grandes sinais extraordinários que se encontram aqui nas Sagradas Escrituras. E infelizmente, irmãos, isso vai fazer com que as pessoas não percebam a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como ele está dizendo, irmãos, e assim como ele já havia nos dito, a volta do Senhor Jesus Cristo acontecerá em breve momento. Em momento em que nós, na verdade, nem sequer sabemos. A volta de Jesus pode ser agora. E se Jesus voltar agora, certamente muitas pessoas ainda estarão distraídas com os prazeres do mundo, ou até mesmo estarão buscando os sinais vindo dos céus, e não perceberão que a igreja já subiu, e que está junto com o Senhor, enquanto eles permanecerão neste mundo, para aí sim ver com seus próprios olhos as desolações e tragédias que o Apocalipse e a tribulação trará. Aqui, irmãos, também tem uma aplicação importante para nós. Porque essa também deve ser a nossa preocupação. Porque se nós perdermos o foco, nós corremos o risco de Jesus nos encontrar dormindo. É por esse motivo que a minha última recomendação para nós finalizarmos essa mensagem é que nós devemos ficar com os nossos olhos fixos nos céus. Não para poder buscar sinais vindo de Deus, sinais vindo dos céus, mas para poder perceber, mas porque vem de lá, aquele que nos levará para o reino celestial. E é com essa esperança, meus irmãos, que nós devemos consolar os nossos corações.
É com essas promessas que nós devemos realmente fortalecer a nossa fé. Porque certamente, irmãos, o Senhor Jesus Cristo virá. E eu espero sinceramente que seja breve. Que Ele possa voltar para nos livrar deste mundo de corrupção, de iniquidade, e nos levar para o reino celeste, onde certamente poderemos desfrutar das bênçãos de Deus eternamente. Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos ficar atentos à verdadeira compreensão da palavra do Senhor. Que a gente não possa se deixar perverter, até mesmo perder a nossa fé, por causa de situações que, na verdade, as pessoas não entendem. Então, que a gente possa continuar focado na palavra do Senhor, que os nossos olhos possam continuar nos céus, porque, assim como eu já falei, é de lá que virá aquele que há de nos redimir para sempre. Então, irmãos, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo para que ela venha realmente trazer edificação e fortalecimento aos nossos corações. Oremos. Nosso querido e maravilhoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra e eu espero, ó Deus, que com essa esperança, com essa promessa, todos os teus servos possam estar realmente em paz. Que apesar das dificuldades presentes que nós estamos passando, todos nós possamos estar consolados com a palavra do Senhor. Por sua vez, eu oro neste momento em favor daqueles que infelizmente ainda não se aperceberam dos sinais que o Senhor deixa muito claro nas Sagradas Escrituras. O sinal de Jonas, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Que eles possam, ó Deus, ser tocados pelo Senhor, para que possam ainda aproveitar o tempo que lhe resta, para que possam crer em Jesus como Salvador e aí sim se ver livres da angústia e das desolações que o Senhor, através do teu juízo, ainda enviará a este mundo. Essa, Senhor, é a oração que o teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.